Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Energias do Brasil, a EDP Energias do Brasil. A gente se confundiu com o nome lá naquela primeira live do Canguru, mas enfim, vou falar sobre os resultados dela dessa semana. Tá? O plano de seguir aquela planilhazinha lá com a lista das nossas análises continua normal, tá? É só que a gente está quase chegando no final e aí, enfim, né, vamos esperar ver o que vai sair de resultado novo. Então estamos fazendo um mix ainda por enquanto, né? Vocês viram, teve bastante vídeo do exterior, né? Também não quero ficar só em empresas no exterior e tá faltando a gente cumprir isso aqui, né? Então eu já tinha comentado que o plano é fazer isso na próxima live, na próxima terça, né? Dia 1º, isso. Aqui dia 8, essas depois, à medida que forem saindo, eu quero fazer com calma, que são empresas mais novas, tem que analisar com cuidado. Construção também sai lá pro final do período. Então, enquanto isso, vamos pegando um outro resultado que a gente já falou aqui na planilha, né? Hoje a gente vai falar de Energias do Brasil e tal, para ir mantendo o equilíbrio aqui e terminando a nossa meta, tá? Esse resultado foi interessante da EDP, lembrando assim, para quem ainda não viu os vídeos lá no Canguru, eu vou ver se eu consigo colocar no card vídeo de outro canal, não sei mesmo se funciona, mas na live de sexta lá eu tô fazendo os destaques da semana, os resultados que eu mais gostei na semana, tá? E ontem, né, que foi a última live, a gente falou da Hypera, que vem com um resultado bem interessante de crescimento, mesmo que o lucro líquido não esteja andando tanto por conta do resultado financeiro, mas o operacional está muito forte. A Vamos, que não tem o que falar, é um absurdo de resultado, tá? E a VEG também, que é super tranquilo. Então, quem quiser ver algum desses resultados, tá lá o vídeo, tá? Que a gente analisou em live. E a Energias do Brasil foi interessante também, tá? Muito pelo que ela se movimentou no trimestre. Então, quando eu fiz o vídeo dessa planilha aqui, né, a gente discutiu as diferenças lá entre as três principais elétricas, o que elas estavam pretendendo, os caminhos que elas estavam pretendendo seguir, né, cada uma no seu jeito aí para o futuro. Energias Brasil tranquila, mas eu tinha comentado que assim, não, legal, os caras fizeram um baita de um anúncio ano passado que iam tirar o foco de energia hídrica, focar em energia solar distribuída. Até eu fiz um vídeo aí, esse eu consigo botar no card, pode deixar que vai estar lá. Bacana, só que de lá para cá tinha pouca novidade, né? Não teve nenhum grande anúncio, nenhuma grande novidade nesse sentido, e a gente ficava meio assim, né? Falei, e aí, os caras vão mesmo, não vão continuar? Os resultados nunca foram um problema, para ser honesto, né? Nunca teve problema nenhum com o resultado ser ruim, mas para quem tinha anunciado um plano tão ambicioso, tinham poucas novidades. E nesse trimestre, daí sim, dá para dizer que aconteceu bastante coisa interessante sobre o business deles. Eu trouxe a apresentação pra gente ver aqui, porque ela é mais bonitinha, né? O release deles é um caos, é informação pra caramba. Não é ruim, tá? Não é errado, ruim. É que é muita informação, é uma empresa que tem muitas subdivisões e subsidiárias e atua em geração, distribuição, transmissão e tem os detalhes de cada negócio. Então, às vezes você pega o release da EDP, Energias do Brasil, e é muita informação, a apresentação fica mais bonitinha, tá? Então, vamos às novidades que ocorreram esse trimestre que foram interessantes. Em termos de resultado, já dá para ver aqui, né, um EBITDA cresceu uns 25%, que é um belo resultado, e o lucro líquido só 5%. Esse padrão a gente vai ver muito, tá, nos resultados agora, do terceiro trimestre e desse próximo período aqui no Brasil. Por quê? Acho que todo mundo já está adivinhando por que o lucro não cresceu tanto igual ao EBITDA, principalmente o resultado financeiro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que esse detalhe eu não sei se tem na apresentação, acho que não vai ter. Então a gente rouba aqui do release rapidão aqui. Bom, que eu já tô com trocentas janelas abertas. Esse é o release que eu falei da Energias do Brasil, que é muita informação. Ó. Então eles separam tudo por subsidiária, por geração entre hídrica e térmica. Então é muito bom o release deles, só que acaba ficando muito grande, né? 58 páginas, tem muita informação. Mas enfim, dá pra gente ver aqui, ó, tava até selecionado que eu tava vendo. O grande diferencial, esse é o consolidado, terceiro TRI de 2022, você vê um EBITDA 1.3 bi, aqui 1.1 bi, aquele crescimento que a gente viu de 25%. E por que o lucro ficou bem mais flat? Tá? Basicamente porque esse trimestre, na verdade, caiu um pouquinho, né, o lucro. Isso, 569
590, né? Porque a principal linha tá aqui, né? Resultado financeiro líquido tinha sido 166 milhões no trimestre anterior e foi para 327 milhões negativos nesse trimestre agora, terceiro de 2022. Principalmente a dívida, a gente vai até ver que deu uma desalavancadinha, né? Enfim, tá variando um pouco quando deu uma desalavancadinha, mas principalmente o custo da dívida, né? Então, aumenta a taxa de juros, leva a aumento nos principais indicadores que a dívida está indexada, né? CDI, principalmente, né? Tem um pouco de IPCA, a gente até vê, tem um slide legal de dívida aí, mas basicamente foi isso. Então, assim, no geral, é legal. Ah, esse mais 5% é em relação aos 9 meses, né? Então, se comparar só o último trimestre, deu uma caidinha. Mas o EBITDA cresceu mais ou menos isso aí, né? Foi um resultado bom trimestral. Então, né, de novo, né, algo que a gente deve ver como padrão aí em muitos desses resultados, empresas com dívida vão ter uma piora no lucro líquido pelo esse aumento no custo da dívida, mas é o que eu falei no vídeo da Hypera, né, as empresas vai crescendo, vai evoluindo, vai melhorando o operacional, a dívida é passageira para as boas empresas, tá? Isso vale para boa empresa. A empresa ruim não consegue fazer uma boa gestão de dívida, mas para empresa boa, dívida é passageira, depois desalavanca, depois o custo da dívida diminui, só que o operacional que ela conquistou já está lá, né? Então, eu considero um resultado bem bom da empresa, né? Mais de 20% de crescimento tá ótimo. Mas enfim, eu falei que o resultado foi mais legal não só pelos números, mas pelas novidades, tá? Então, o que teve novidade? Duas linhas de transmissão. Isso, transmissão. Eu sempre confundo transmissão e distribuição. Entraram em operação, então mais resultado para a empresa, com certeza, né, ajudou a subir esse EBITDA. Ela teve o reajuste tarifário já consolidado no Espírito Santo, que foi um reajuste bom, então também impulsionou os resultados da empresa. Acho que é o principal que impulsionou o reajuste tarifário, né? Esse aqui também ajudou. E o reajuste de São Paulo foi aprovado já, então no próximo trimestre deve entrar o crescimento aí do reajuste tarifário de São Paulo, então a linha de distribuição também vem crescendo forte. Transmissão, entrada e operação dos projetos. Acho que só falta um de transmissão para entrar em operação. Mas, enfim, né, a empresa entregando o crescimento desse ciclo anterior de investimentos, tá? Novidade, legal, eles venderam uma usina hidrelétrica lá, Mascarenhas, fica no Rio Doce, Minas Gerais, um valor de 1,2 bi, com certeza vai ajudar aí nessa desalavancagem ou eventualmente para levantar dinheiro para novos investimentos, tá? Que é bem legal e, né, tá aparecendo algo na linha daquilo que eles anunciaram no passado, que iam ter exposição menor à geração hídrica, né, porque eles estavam achando o negócio meio arriscado, como de fato foi durante muito tempo, como a gente viu a Engie reclamando, né? Já falamos bastante disso, mas agora algo concreto, é uma usina, pelo que eu vi lá, que contribui com 170 milhões de EBITDA anual, é de boa, assim, né? Não vai pesar muito. Não, sim, né? A empresa vai perder esse resultado, mas, enfim, né? Ela está crescendo em outras linhas, vai mais que compensar. Então, primeira notícia, assim, né? Relevante dessa saída da geração hídrica. Não saída, né? Mas diminuição de exposição. E, ao mesmo tempo, eles deram uma reestruturada na dívida de PCM. PCM é uma usina térmica, tá? Termoelétrica, que eles também estão planejando vender. Não tem muito planos concreto, né? Você não vê assim, empresa, bom, vamos vender, né? Até isso deve atrapalhar os negócios, mas eles estão planejando vender. E essa reestruturação da dívida é, com certeza, pensando nesse sentido, né? Deixando a empresa mais pronta para ser vendida, já que o que eles vão fazer, basicamente, é trocar uma dívida com o BNDES por, né, dívida comercial normal, né? Então, eles tiram essas amarras do BNDES para facilitar, provavelmente, uma venda, algo do tipo, tá? Então, mais um passo nesse sentido também de sair um pouco da geração, fortalecer distribuição e transmissão. E, enfim, o que tem aqui? Melhores. Ah, tá. Isso aqui é um prêmio da Anel. Já que a gente abriu o release, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci. Passou batido. Né? Entrou os 2 lotes em operação, tá? Que a gente tinha comentado. Revisão tarifária no Espírito Santo, beleza, já entrou. Assina a venda da usina hidrelétrica de Mascarenhas, ok, né, 1,2 bi que vai entrar, legal, né, já 800 milhões na assinatura e depois um pouquinho mais, então ajuda aí na questão de caixa da empresa. P100 que eles fizeram lá, aquilo que eu acabei de explicar, né, vão pagar a dívida do BNDES e ficar com uma dívida corporativa, e reajuste de São Paulo, pronto. Lembrei de tudo, então passei no teste, vamos adiante, tá? Então, assim, nesse período de resultado financeiro mais apertado, na verdade, tem uma métrica diferente do lucro líquido aqui, né? Eu lembrava que tinha subido um pouquinho.
Deve ser pensando era antes dos minoritários ali, né? Devia ter alguma coisa numa participação lá que fez diferença. Basicamente o lucro ficou flat, resultado financeiro, a gente já conversou, já explicou. CAPEX segue elevado, né? Bastante investimento, a gente já fala mais disso, mas o EBITDA é bem forte. Seja na métrica normal, seja no ajustado. Lembrando que agora que nós temos muita distribuição, quer dizer, distribuição sempre teve, sempre foi importante, mas distribuição sendo uma parcela mais relevante e as linhas de transmissão entrando, né, acompanhe a Energia do Brasil por esse EBITDA ajustado, tá? Porque o EBITDA normal vai ter vários impactos que a gente normalmente não considera, isso aqui principalmente, tá? Esse da transmissão, isso aqui o VNR da distribuição. Por quê? Complicado falar isso num vídeo rápido, né? Isso merece um vídeo inteiro. Eu falei em parte, principalmente da transmissão, tem vídeo no canal sobre o setor de transmissão no Brasil e tal, né? Dei uma olhada lá com calma. Mas basicamente, né, a contabilidade, a forma contábil de reconhecer o resultado, ela é bem diferente da real, vamos dizer assim, né? Então você tem os ativos da concessão e o resultado, né, o teu lucro vem da valorização do ativo regulatório e não de fato do dinheiro que entra. É uma distorção bem grande entre o que entra no caixa da empresa e o resultado contábil, por isso que ela faz esse ajuste aí, né? A regra contábil IFRS para apurar a transmissão, ela é bem diferente do que realmente entra de resultado da empresa. Esse é um dos problemas dessas empresas só de transmissão. Já falei bastante, que toda hora vem alguém perguntar, mas e tal empresa, e tal empresa? Dá uma olhada com carinho nisso aí lá. Mas enfim, falando de EBITDA ajustado, que é o que nos interessa, em 1 bi no trimestre, um crescimento bem bom, tá? De 35%, até melhor, é que aqui é 9 meses, né? Então, esse trimestre foi bem forte da Energia do Brasil, tá? Foi bem de destaque, né? Com melhora a distribuição que a gente viu pelo reajuste, a transmissão, entraram novos ativos em operação, né? Crescimento da empresa, orgânico, foi tudo, não lembro agora, né? Mas pelo menos a maior parte ela que ganhou os leilões lá e construiu. Geração hídrica melhorou um pouquinho, né? No passado tinha um pouquinho de crise hídrica e tal, compensação térmica perdeu um pouco, mas a verdade é que 35% de crescimento de EBITDA, ó, muito forte o resultado, excelente operacional da empresa, tá? Enfim, aqui eu tenho um efeito de carvão na térmica e tal. Aqui entrou os lotes. Eu acho que tem mais um para entrar, não lembro agora se todos já entraram ou tem mais um para entrar. Mas enfim, resultado operacional muito bom da Energia do Brasil no trimestre, tá? Esse é outro ponto que eu sempre falo aqui, que os caras são muito bons em gestão de custo. Então, PMSO é o custo de elétricas, tá? Em geral. Que quer dizer o seguinte, né? Pessoal, material, serviços, acho que outros, serviços de terceiros e outros. Esses são os custos gerenciáveis que a empresa pode economizar, pode fazer uma boa gestão, pode, né, administrar. Porque fora isso, tem muito custo de aquisição de energia elétrica e tal, que não depende dela. Então, se você analisa custo total dessas elétricas, né, você pode ter uma ideia errada do que está acontecendo na empresa, porque tem custo que o valor não depende da empresa. Então, por isso que a gente avalia o PMSO, que é o custo que não é administrativo, né? Mas é o custo que está sob a responsabilidade da empresa. E é fantástico o trabalho que eles fazem, ó, de quase não subir custo, mesmo que a gente teve, ó, IPCA disparando no período e IGPM nem se fala, né? Aqui comparando com 2019, tá? Só subiu 10%. Ou seja, a empresa faz um trabalho de economia de custos espetacular. E é por isso, esse é um dos motivos que ela gera tanto valor assim para o acionista no final, tá? Ela vai lá e, ó, é no limite apertadinho, né? Tem um monte de despesa indexada, IPCA e IGPM, os caras, né, administram isso muito bem, tá? Tem CAPEX, que eu tinha comentado, né? A empresa anunciou que tinha um plano até 2025 de focar mais em energia solar distribuída, de sair um pouquinho de energia elétrica, e a gente vê de fato que a partir do ano passado eles aumentaram de forma relevante o CAPEX, tá? E uma coisa assim, eu tenho que falar da minha percepção, eu achava que a gente ia ter grandes notícias, novidades, não, CAPEX disso, daquilo, projeto XYZ.
Mas na verdade é um CAPEX mais silencioso. Eles vão tocando os projetos, investindo, gerando redução de perdas, melhorando a eficiência. É um negócio do dia a dia da empresa, gerencial, não é algo que a gente vê assim em grandes projetos, né? Então, de fato, eles estão cumprindo. Eu tenho que corrigir o que eu falei nos últimos vídeos. De fato, eles estão entregando o que eles prometeram, acelerar o CAPEX para transformar, focar mais em distribuição, né, utilizar a energia solar distribuída ali no meio, mas não é um negócio que a gente vê palpável, né, concreto, assim, fizemos isso. Eles vão fazendo aos poucos e o CAPEX está acelerado, né? Ano passado já foi alto, esse ano, nos 9 meses até o momento, já foi maior do que o ano passado, né? E isso no futuro vai se refletir em reajuste tarifário, em melhores receitas para a empresa, né? Então, eles estão entregando, né? Melhora dos indicadores e tudo mais. É isso, né? É menos espetacular do que a gente esperava. Compra disso, compra daquilo, constrói tal coisa, mas é um trabalho do dia a dia ali da empresa, entregando valor aos poucos, né? Enfim, isso aqui custa dinheiro, né? Por isso que a dívida é importante para eles. É um dos motivos, talvez, que eles tenham vendido lá uma usina hidrelétrica para levantar grana, para diminuir a exposição ao setor hídrico, né? Então, aos poucos, as coisas vão se encaixando e, de verdade, ela está fazendo o que se propôs, tá? Enfim, de novo aqui no EBITDA regulatório. Tá, aqui é só distribuição, né? Então, isso aqui é tudo, todas as linhas de negócio. Aqui a gente está falando só de distribuição, né? Modesto aqui, né? É discreto o destaque. Então, em termos de distribuição, lembrando, né? Distribuição é aquela operação de energia que faz a energia chegar na tua casa. É as operadoras aí que você provavelmente conhece, né? Hoje em dia, nos principais estados, ou é alguma dessas, ou é Enel, ou é Enel Energia, ou é Energisa. Provavelmente alguns dos estados de vocês é uma dessas grandes. O Equatorial, né? Claro, que estão consolidando o mercado. Né? Mas basicamente a evolução do EBITDA regulatório, vindo principalmente aí dos investimentos no PEX, na economia, que mais? Esse VNR, esse é o ajuste contábil da distribuição que a gente tira na análise ajustada, tá? Que é o valor, é a avaliação, eu não lembro agora o que quer dizer, mas né, o crescimento de valor do ativo regulatório e tal, né? Então isso aqui a gente geralmente não considera para usar aí um EBITDA, né, vamos dizer assim. O EBITDA regulatório, né, enfim, cara, é complicado falar, né, mas geralmente você pode considerar aqui, né, essas métricas melhores, tá? O EBITDA societário é, assim, segundo a regra contábil, então, claro, não está errado, mas não representa bem a realidade da empresa, tá? Em termos de transmissão, aquilo que a gente já comentou, né? As novas linhas entrando. Eu não lembro se tem mais uma ou não. Tem mais uma aqui, ó. Mas ela é de um outro ciclo de investimentos, né? Aquele ciclo anterior, antigo lá, que ela ganhou e já construiu tudo, tá tudo em operação e entregando aí quase R$1 bilhão em receita para a empresa, com margem altíssima, né? A transmissão, sempre confundo os dois. Ela tem margens muito altas, então isso aqui 90% é EBITDA quase. Ou seja, foi um belo gol de placa da empresa, esses investimentos em transmissão, quando os projetos de transmissão eram interessantes, rentáveis, tinha uma taxa de retorno boa, ela conseguiu entregar com economia do CAPEX, antecipando a entrada da operação, tudo isso aumenta a taxa de retorno do projeto. Então, tenho falado que os projetos atuais que têm saído recentemente de transmissão têm sido com taxas bem piores, taxas de retorno mais fracas, e aí você vê as boas empresas, tipo Energias do Brasil, tipo Equatorial, mesmo a Engie, né? A Engie ganhou um lá, mas irrelevante. Elas não estão levando lotes novos, porque os lotes novos não estão bem rentáveis. Então eles foram inteligentes, a hora que apareceu a oportunidade foram lá e pegaram. E agora que não é mais tão relevante, deixa os outros comprar. Né? Por isso que essas são as melhores elétricas aí do mercado, tá? Então falta um lote lá que tá num ciclo diferente, mas o resto tudo entrou e aí, bum, né, lá para cima. Na transmissão, pessoal, acompanhem sempre o EBITDA regulatório, sempre. Porque aqui acontece a mesma coisa. O FRS, ele reajusta o ativo regulatório pela taxa, né, de reajuste lá, geralmente IPCA, desses mais novos, e aí você tem ganhos muito grandes quando o reajuste é forte, e vai ter o ajuste das contas em algum momento, né? Naquelas transmissoras que vocês adoram, uma hora vai chegar o ajuste de contas, né? Então acompanhe sempre o regulatório. Olha lá o crescimentinho
sua alegria aí, né? Uns 200 milhões mais ou menos de EBITDA trimestral, projetando aí para uns 800 milhões. Mais ou menos o que a gente estava comentando. Geração, né? Então, a geração é o que eles estão querendo aí tirar um pouco o pé do acelerador, né? Não estão gostando muito do mercado, né? Entende-se, não são os únicos. Esse é um ano normal em termos de afluência, de GSF, então você vê que tá tudo tranquilo. Ó, no terceiro tri do ano anterior, né? Você tinha um PLD que estava bem alto, então teve um pouquinho de perda mesmo. Eles devem estar um pouco aí, né? Na verdade, rebaixou o GSF bastante, hein, nesse terceiro tri. Eu nem estava acompanhando. Tanta coisa acontecendo aí no mercado. Eu nem tinha visto que eles tinham rebaixado para 75% de GSF. Não é pouco. Claro, não é os 50% do ano passado, mas é um rebaixamento grande. Eles não estão contentes com essa operação, enfim, estão pulando fora. Ou diminuindo proporcionalmente, né? Mais correto. Enfim, mas o resultado melhor que o do ano passado ainda a gente viu, né? Um pouquinho melhor, quase. Opa, voltando aqui. Dívida, né? Então, o resultado financeiro está impactando o lucro líquido, novidade, não é novidade para ninguém. É legal que eles deram a dívida separado por modelo, por segmento de negócio, né? Então dá para ver que eles colocam a dívida. Colocam não, né? A dívida vem principalmente de transmissão, por quê? Porque custou para tocar todos aqueles projetos, certo? Então, a empresa levanta a dívida e constrói. Agora, ela vai ter 30 anos de concessão para ir recebendo dinheiro e amortizando isso aqui. Por isso que eu falei, dívida alta e tal, né? 2,4 vezes nem é tanta coisa, tudo bem, tá comprometendo o resultado um pouquinho, mas com o tempo ela desalavanca isso aí, né? Diminui, ela pega essa geração de caixa para investir em outras coisas, ou seja, é muito melhor você crescer, né, num cenário desses e depois você administra a casa, do que não crescer, não tem problema de resultado financeiro, mas você não cresce também, né? Enfim, distribuição também, onde ela está investindo bastante, e os outros, como, tipo, geração hídrica, não tem quase investimento de geração hídrica, né? Você tem lá as usinas, nas concessões, manutenção muito pequena, então não tem por que ter dívida lá, né? Geração térmica, mesma coisa. A dívida está concentrada nos dois aqui, que é onde ela investe, né? Na transmissão é um investimento one time, né? Você toma a dívida, constrói e aí a manutenção é muito baixa, é igual da hídrica, e na distribuição esse não, esse é um trabalho constante de melhora, tá? Então é isso, o custo médio da dívida tá em 10%, é um custo bom. Se tem algum problema essa dívida, é o que tá atrás de mim aqui, prazo médio, eu não vou conseguir sair, mas tá 2,8 anos, é um prazo meio curto, tá? Assim, não é um problema para uma elétrica que tem bastante geração de caixa, ela com certeza consegue rolar isso aí com facilidade. Né? Mas, né, se tem alguma coisa para falar da dívida dela, é o prazo relativamente curto. Os indicadores estão bem atrelados, né, ao negócio dela e tal. IPCA aqui na transmissão, que é um indicador que reajusta, né, os contratos, então faz todo sentido você ter parte indexada ao IPCA e o resto do CDI, né, que segue a Selic. Dívida de 10 bi, então aquela venda daquela elétrica, agora dá para você ter uma noção, né? Não é que vai mudar a realidade da energia do Brasil, né? Mas é um dinheirinho que vai ajudar ali, diminuir um pouquinho a dívida. E também não vai impactar tanto assim o resultado, né? Finge, DSG, o dinossaurinho, da hora, no QR Code. Visão estratégica de futuro, então voltando àquilo que a gente tinha comentado, né? Aqui, eu não lembro se foi 2020 ou 2021 que eles anunciaram aquele plano novo para 2025, de focar mais em distribuição, em geração solar distribuída, em coisa do tipo, e menos em hídrica, né? Convencional, que chamou muita atenção. Então, esse era o mix deles em 2020, né? 30% de geração hídrica, estão chamando convencional, mas é hídrica, 40% de distribuição e o resto pouquinho aqui, né? 23% de térmica, por exemplo. Agora já mudou esse mix, né? A distribuição já cresceu, hídrica já diminuiu, a térmica também, né? E, enfim, transmissão já deu um salto. E a solar que ainda não andou, né? Esse que é o interessante, que eles prometeram e ainda não andou tanto. Porque, ó, lá para 2025, né, o resto da projeção na setinha, né, é distribuição cada vez maior, a hídrica cada vez menor, a transmissão cada vez maior também, tem projeto novo e vai ter o crescimento orgânico e um crescimentinho aqui também de solar, né? Então, para chegar aqui
né, em 2025 com esses 10%, é isso aqui que tá faltando de novidade. O resto a gente já viu, né? As ações aqui, as ações aqui, as ações aqui, né? Você vê que não tem térmica na bolachinha de 2025. Então o plano é vender mesmo, embora não esteja escrito aqui, né? Planejamos vender P100, mas com certeza o plano é, tanto que essa reestruturação da dívida agora foi nesse sentido, para ter em 2025 uma matriz sem geração térmica, com muito menos dependência de energia hídrica e muito mais focada em distribuição, com um quesinho aqui de solar distribuída. Mas dá para ver já que não é assim o que vai fazer a diferença, né? O lance é a distribuição mesmo. É nisso que os caras têm tido sucesso e têm gerado valor para os acionistas. Tá? Então, agora começa a ficar mais claro, pelo menos para mim, né? Posso falar por mim, esse plano da EDP e tá entregando, né? Tá crescendo 30% EBITDA, você vai falar o quê? Né? Tá ruim? Esse aqui é nos 9 meses, mas a gente viu o trimestre aqui. Esse é ajustado, né? De 750 para 1 bi. A empresa aí projetando 4 bi de EBITDA ajustado no ano, né? Um resultado bem relevante, já que, né, o valor de mercado dela hoje... Pera aí que eu abri um monte de aba aqui. Vamos lá. Tá aqui. Já que o valor de mercado dela hoje de 12 mais 10 mais ou menos de dívida, 24 com 4 bi, tá muito bom de EBITDA. Lembrando, né? Dívida se desalavanca em algum momento. E ela tem um perfil bom de geração de caixa, né? Não tenho dúvidas que a hora que passar essa transição aí, ela vai dar uma boa desalavancada. Então, a Energias do Brasil segue o ritmo dela, bem legal. A gente fala sempre das 3 melhores elétricas, porque é difícil você colocar outra aí nessa mesma prateleira em termos de retorno, em termos de risco, de geração de valor, de solidez das empresas. E é isso que ela faz de melhor, né? Além de tudo, tá uns valores bem interessantes. Então, deixa eu botar aqui antes que eu esqueça. Eu vou colocar Energias do Brasil no nome, tá? Confusões à parte. Já agora, adentrando o terceiro trimestre de 2022. Vamos ver aqui que a empresa está no momento, né? Vamos colocar algo do plano, né? Plano de investimentos. Ou plano estratégico, né? Plano estratégico de 2025 segue em andamento, né? Entrada em operação dos ativos de transmissão. Vamos deixar aquele lá para lá, né? Aquele um que falta lá, porque ele tá num outro ciclo, ele começou agora as obras lá, né? 13%. Reajuste tarifário no Espírito Santo. Já foi, e no de São Paulo vai ser, né? Eu vou colocar os dois aqui juntos, né? Da parte de geração, né? Venda da UHE Mascarenhas e preparação para vender P100. Então, acho que tá resumido aí os principais pontos, né? E a gente coloca EBITDA crescendo. Vou colocar de 20% a 30%, né? Dependendo do trimestre ou do ano, comparando. No ano. E lucro líquido impactado pelo resultado financeiro. É um bom resuminho, né? Dá para entender bem o que a empresa está fazendo, mas legal ver essas movimentações e tal. E o que acompanhar é muito simples, né, para essas empresas. Nos próximos resultados. Aí vamos colocar aqui, né, a continuidade da execução do plano estratégico, né? Porque aqui entra tudo, né? Vê essa venda dessa usina hidrelétrica, deu tudo certo, se confirmou, vê se P100, né, tá caminhando para vender, né? Como a gente tá vendo. Então é geral, né? Continuidade da execução do plano estratégico, bom acompanhar os índices de endividamento. Porque a gente viu lá, né, que o CAPEX segue alto. Vamos botar aqui, né? Evolução do CAPEX. E índices de endividamento, né? Ok, é só para ver se está sob controle.
né? Porque de repente já vai lá e o endividamento passa de 3 vezes, sem nenhum fato novo. Né? Meio desconfortável. Agora, por exemplo, igual a Equatorial. A Equatorial passou de 3, mas ela comprou uma distribuidora gigante. Aí tudo bem, tem uma justificativa, né? Então, acompanhar isso aí. E é isso, basicamente, né? Continuar acompanhando os resultados. Né, os reajustes meio que agora já foi, né? A verdade é que essas elétricas são muito tranquilas. É aquele paradoxo que eu comento, né? Se você quer entender em detalhes a operação dessas grandes elétricas, é complicado. Porque o setor elétrico ele é muito peculiar. Né? Ele tem lá toda a sua regulação, toda a sua legislação. É muito detalhe para entender PLD, lá, o preço de liquidação de diferenças, a garantia física, rebaixamento de garantia física, né? Na parte de distribuidoras, parcela A, parcela B. Então, você quer manjar todos os detalhes, você vai ter que gastar bastante tempo estudando. Você quer ser só um investidor investindo em empresa boa, você vai acompanhando por cima ali. Está indo tudo bem, dívida tá ok, EBITDA está melhorando, os projetos estão andando. Resolve, né? Então, é mais ou menos por aí. E é isso, pessoal. Energias do Brasil, super tranquilo, né? Uma empresa muito... que gerou muito valor para os acionistas, é uma das 3 elétricas mais interessantes. Para quem quiser uma elétrica que está se posicionando nesse caminho de ganhar, né, na distribuição, tá aí, é a Energias do Brasil para vocês, beleza? Então, por hoje é só, pessoal, um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos, valeu!